Olá, alunos do sétimo ano. Hoje a gente vai começar a estudar um pouquinho dos números racionais. A definição, né? Todo número racional ele pode ser escrito na forma a sobre b, com a e b inteiros e b diferente de zero. Então, todo número racional eu posso escrever ele na forma de uma fração em que a parte de cima e a parte de baixo da fração, né, numerador e denominador, vão ser números inteiros, né? A parte de baixo não pode ser zero, porque uma fração representa uma definição e a divisão por zero ela não é definida, né? Então, alguns exemplos assim de números que são racionais, né? O número 0,5 ele é racional porque ele é resultado da fração 1 meio, né? O que é a mesma coisa que 1 dividido por 2. Então, como é possível transformar ele em fração, ele é um número racional. No caso, 0,5 está na forma decimal. Um outro exemplo aqui, o 4 terços, ele é 1,3333 e continua 3, né, infinitamente aqui. Então, esse é um exemplo de uma dízima periódica, que também são números racionais, porque eles são resultado aqui, né, uma fração de dois números inteiros. Um outro exemplo, menos 25 oitavos, que é um número negativo, menos 3,125. Temos as mesmas, né, regras de sinais lá dos números inteiros, né? Negativo dividido por positivo vai ficar um número negativo. Algumas operações que a gente vai começar a ver. Para hoje a gente tem a adição e a subtração, porque elas usam os mesmos algoritmos, então já botei as duas junto. Na forma decimal, né? Então, se a gente vai somar os números com vírgula, a gente vai colocar vírgula embaixo de vírgula, tanto para adição como para subtração. Então, a gente vai pegar um número, se eles não tiverem posicionados desse jeito, vai posicionar primeiro eles desse jeito. Se tiver diferença na quantidade de algarismos, né, vocês podem ver aqui, por exemplo, que o número de cima, 12,4, tem 3 algarismos, enquanto que o número embaixo tem 4 algarismos. E como eu coloquei vírgula embaixo de vírgula, eu posso completar com zero o que está faltando, que é o que foi feito daí exatamente aqui do lado, né? Vou ter exatamente zero para poder ter um número embaixo do outro certinho para todos eles. Aí no caso aqui foi feito a subtração, né? 12,4 menos o 5,739. Então, né, faz aquele processo que vai emprestar, né, normalmente. Aqui no 4, então vai ficar o 3, depois vai virar 10, vai emprestar mais um, vai ficar 9 aqui, né? Daí aqui fica o 10, 10 tira 9 fica 1, 9 tira 3 fica 6. Aqui então ficou o 3, né? Não dá certo, vai pegar um da frente, vai ficar o 13, tira 7, vai ficar o 6. Aqui fica o 11, tira 5, fica 6 também, né? E daí então, vírgula, embaixo de vírgula, você posiciona a vírgula. O exemplo então da adição. Aqui não tem nada embaixo, então considera como sendo zero. Então 2 mais 0 é o 2, 3 mais 6 é o 9, vírgula embaixo de vírgula, e 2 mais 5 é o 7. Tá? Então, o segredo nessa parte é fazer a vírgula ficar embaixo da vírgula. E quando nós estivermos na forma de fração? O primeiro caso é se os denominadores são iguais, ou seja, se a parte de baixo da fração é igual. Então, eu tenho aqui 5 quartos mais 9 quartos. Então, a parte de baixo da fração é igual, que é o 4. Então, é só somar a parte de cima, que é o 5 mais 9, que vai dar 14. Então, o resultado é 14 quartos, né? Então, quando é igual a parte de baixo, que o denominador é igual, você mantém o denominador e soma os numeradores, soma a parte de cima. Um exemplo com subtração, 11 terços menos 4 terços. Mesma coisa, vou manter os denominadores e vou fazer a diferença entre os numeradores. Então, 11 menos o 4 vai dar 7, então o resultado final é os 7 terços. E quando os denominadores são diferentes? Para isso a gente vai usar daí o mínimo múltiplo comum entre os denominadores. Então, nesse exemplo aqui eu tenho 4 terços mais 5 meios.
eu vou ter que fazer o mínimo múltiplo comum entre o 3 e o 2, né? Quem não lembra era fazer aquela fatoração simultânea, né? Ok? Daí dividia em fatores primos, mas no caso os dois aqui são primos, então só dá para dividir por eles mesmos, né? E daí depois a gente fazia a multiplicação aqui, né? 2 vezes o 3, que vai dar 6. Então, eu vou pegar esse mínimo que é o 6, ele vai ser o meu novo denominador em cada uma das duas frações. Aí, então, para isso eu vou ter que transformar a parte de cima, né? Porque eu vou estar transformando isso em frações equivalentes. Ou seja, se eu pegar a parte de cima e dividir pela parte de baixo, tem que dar o mesmo resultado para duas frações serem equivalentes. Então, eu vou pegar o 6, que é o mínimo múltiplo comum dos dois números aqui embaixo. Eu vou dividir pelo de baixo, em cada fração eu vou fazer isso. Dividir pelo de baixo. E a resposta eu vou multiplicar pelo número que está em cima. Então, 6 dividido por 3 vai dar 2. 2 vezes o 4 vai dar o 8, né? Então, depois a gente vem aqui e anota, tá? Faz o mesmo processo na outra fração. Então, vou pegar o 6, vou dividir por 2, que vai dar 3. Vou pegar o 3 e vou multiplicar por 5, que vai dar o 15. E anota aqui do lado. Aí, então, o que, que acontece? Ficou com duas frações agora em que a parte de baixo é igual. Então, quando a parte de baixo fica igual, é só somar a parte de cima. Então, o 8 mais o 15 dá o 23. Então, o resultado de 4 terços mais 5 meios é o 23 sextos. Tá? Mesmo processo se faz para subtração. Então, aqui eu tenho 2 quintos menos 1 terço. Também posso fatorar lá o 5 e o 3, mas eles são primos, né? Vai dar a mesma coisa, né? Vai dar um 3, depois um 5 aqui. E daí fazer a multiplicação 3 por 5 vai dar o 15. Então, o 15 é o denominador que eu vou usar. Aí faz a mesma coisa, pega o 15 em cada fração. Vai dividir pelo número que está embaixo, a resposta vai multiplicar pelo número que está em cima. Então, 15 dividir pelo 5 vai dar 3. 3 vezes o 2 vai dar o 6. Aí vem aqui e anota em cima. Aí copia o sinal, menos, o menos. Aí, novamente, 15 na outra fração, né? 15 dividido por 3 vai dar o 5. 5 vezes o 1 vai dar 5. E daí anota ele aqui. Aí, agora que ficou igual à parte de baixo, é só fazer a subtração na parte de cima. Então, é o 6 menos o 5 que está aqui do lado. Que vai dar o 1. Então, é 1 quinzeavos é o resultado dessa subtração entre duas frações, né? Antes eu até falei a questão das frações equivalentes. Para ficar bem certinho, né? Pega aqui o 2 quintos, né? O 2 quintos, a fração equivalente dele, que foi usada aqui, ó, é o 6 quinzeavos. Tá? Se daí fazer a divisão, né, numa calculadora ou manualmente, sem nenhum problema, ela vai ter que dar 0,4 nos dois casos, tá? Senão tem algum problema. Né? Então, frações equivalentes elas dão a mesma resposta, só para frisar aqui. Gente, qualquer dúvida que vocês tiverem nos exercícios, são bem pouquinho, tá? Os exercícios, vocês podem pedir por e-mail, pelo WhatsApp ou lá na atividade mesmo, tá? Bons estudos!